Eu quero, nessa manhã, vamos continuar falando sobre essa série de mensagens com a intenção de simplificar a vida. Nós chamamos de Simplifique, e hoje vamos falar sobre dominar nossas finanças. Eu queria fazer aqui uma pesquisa rápida, boca de urna. Quem está vivendo aí dias de dificuldade com as suas finanças? Levante sua mão. Ok, ele levantou as duas, né, Eli? Tá certo. Então vamos falar sobre dominar as nossas finanças. Baixa só um pouquinho, Rodrigo, acho que está um pouco alto, né? Dominar as nossas finanças. Entre tantas coisas, meus irmãos, que têm o poder de complicar a nossa vida, certamente o estresse financeiro é a maior delas. Se você está lidando ou já lidou com a questão das finanças, você sabe que isso gera uma complicação danada. E essa complicação, pela falta dos recursos, vai contaminar e vai complicar toda a sua vida. Isso é sério. Muitas vezes casamentos acabam por causa das finanças, porque os casais não se entendem. E aí tudo ia bem quando o saldo estava bem. Na medida que as coisas ficaram difíceis, os relacionamentos se romperam. E existe uma série mesmo de complicações por conta da vida financeira. E a gente quero falar sobre dominar as suas finanças hoje. Eu espero que seja uma ministração de Deus à vida dos irmãos e a minha vida também em especial. Antes disso, quero orar com os irmãos mais uma vez. Senhor, nós desejamos sermos ministrados pela Tua palavra, pelo Teu poder, a fim, Senhor, de colocarmos em ordem, ou a fim, Senhor, de organizarmos, estruturarmos, a fim, Senhor, de encontrarmos saídas, caminhos, soluções, graça, Senhor Deus, favor do Senhor sobre as nossas finanças. Entregamos tudo que vamos conversar aqui para a Tua glória, Pai, e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós no que diz respeito à nossa vida financeira, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e consagramos tudo isso aqui aos Teus pés, ó Pai. Amém. Dito isso, eu queria dizer também que vida simples, com a situação financeira fora de controle, é impossível. Nós estamos falando de simplificar a vida. Domingo passado falamos sobre como recarregar as nossas baterias e ficamos num primeiro ponto, que foi Marta e Maria, né, estar aos pés de Jesus. Isso é uma fonte, é a grande fonte de vida para nós, a grande forma de nós renovarmos o nosso ânimo, a nossa energia vital, por assim dizer. Hoje eu quero começar com essa pergunta para você. Não se constranja, tá bom? Mas talvez deva parar para pensar aí sobre a sua situação e talvez essa figura lembre um pouco você. Se sua condição financeira fosse descrita num outdoor, diante de seus amigos e familiares, você sentiria satisfação e paz? Ou sentiria constrangimento? Acho que esse camarada aqui está um pouco constrangido, né? Só um pouco. Se a sua situação financeira fosse colocada num outdoor, para todo mundo ver, como você se sentiria? Se você disser assim, pastor, eu me sentiria em paz, eu teria até satisfação, eu ficaria bem tranquilo. Amém. Isso é sinal de que as suas finanças, de que Deus tem abençoado você e você tem lidado bem com isso. Mas se não for essa a sua resposta, se a sua situação financeira trouxesse para você algum tipo de constrangimento, significa que você não está vivendo um momento de paz no seu coração. E é o que eu estava dizendo anteriormente. É difícil ter uma vida simples sem o controle financeiro no seu lugar. O descontrole financeiro complica, constrange, nos deixa envergonhados. O descontrole financeiro nos deixa desequilibrados. E isso complica demais a nossa vida. E se a gente quer ter uma vida simples, a gente precisa dominar as nossas finanças. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, 5 passos para dominarmos as nossas finanças. Caminhando um pouquinho mais, eu queria rapidamente falar do meu testemunho pessoal
e os diversos níveis de descontrole financeiro. Bom, eu, graças a Deus, poderia colocar as minhas finanças num outdoor e eu não sentiria constrangimento. Amém. Mas nem sempre foi assim na minha vida. Eu já incriminei a minha sogra com um cheque especial, sabe? Assim, você pega o cheque da sogra, me empresta um cheque aí para mim fazer coisas, e depois não paga o cheque, a sogra não tinha dinheiro para pagar, e foi aquela confusão toda. De modo que os primeiros anos do nosso casamento, da minha vida como pai de família, foram anos muito tumultuados em relação a isso, muito tumultuados. Eu me lembro que em 98, quando eu fui para o seminário, a minha vida financeira já estava bem estável, mas eu ainda tinha, assim, no meu orçamento familiar, algumas despesas que eu não conseguia cumprir com elas rigorosamente em dia. E um dos pastores da nossa igreja falou assim, não, ele não pode ir para o seminário porque ele não está com as contas dele em dia. Ele foi radical a esse ponto. Eu fiquei muito bravo com aquilo, porque eu perdi um semestre, mas não é que eu tinha dívida, eu estava assim, sabe, com um condomínio atrasado, uma conta de luz pendente, umas coisas assim. Não era que eu tinha comprado coisa e não estava pagando, né? Mas enfim, aquilo eu engolia seco e falei, tá bom, então vamos esperar mais 6 meses, e foi o que eu fiz e aprendi com aquilo também. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre os níveis de descontrole financeiro. Aliás, eu nem vou entrar nisso, eu só quero pontuar para você o seguinte, você pode estar vivendo um nível de descontrole pequeno. Então, digamos assim, você tem aí uma dificuldade pequena, sei lá, o déficit mensal está entre R$1.000 e R$3.000, e você todo mês tem que fazer cobre a cabeça, descobre o pé e tal, e faz aquela ginástica toda para sobreviver, mas você pode estar atolado em dívidas. E o teu nível de complicação financeira pode ser muito grande. Eu não sei qual o seu nível. Eu quero crer, e foi essa a minha oração ao longo da semana, que Deus há de falar conosco e todos nós, mas isso que eu vou apresentar para os irmãos hoje não é uma fala consciente de que vai resolver os seus problemas. É uma fala consciente de que você precisa pensar e você precisa dar passos para resolver essa questão. Hoje nós vamos falar sobre isso, dominar as finanças. Domingo que vem, nosso irmão William vai se despedir da igreja, porque eles já mudaram, na verdade, para Ribeirão Preto, e ele vai falar sobre os perigos da vida na internet, é uma área que ele conhece bem. E nós voltamos no próximo domingo e vamos falar sobre a nossa vida profissional, repensando minha vida profissional, o que a gente pode fazer, em relação a essas questões da profissão, para que, de repente, mexendo na nossa ocupação, na nossa profissão, a gente consiga ter mais recursos, tá certo? Mas hoje, por esse momento, vamos falar sobre dominar as nossas finanças. Eu espero que Deus ministre ao seu coração, é o desejo que eu tenho. Por que falar em dinheiro aqui na igreja? Por que falar em dinheiro? Primeiro porque Deus se importa com a nossa relação com o dinheiro. A sua relação com o dinheiro compete com a sua relação com Deus. Deus se importa com isso. E há um grande número de orientações bíblicas a respeito do dinheiro e a gente não pode negar isso, não pode fazer de conta que isso não existe. É verdade, falar de dinheiro na igreja hoje nos assemelha a um movimento de dinheiro na igreja que nós não queremos ser assemelhados, mas todos nós aqui sabemos que as Escrituras falam de dinheiro, o nosso Deus é um Deus provedor, sabemos também que Deus opera a nosso favor, e isso implica também, e muitas vezes ele sinaliza isso com circunstâncias envolvendo o dinheiro. E glória a Deus por isso, tá certo? Então precisamos falar de dinheiro. Mas por que falar de dinheiro? Principalmente porque é possível ter paz na vida quando nós entregamos as nossas finanças a Deus. Talvez alguns de nós ainda não conseguiram colocar Deus e o dinheiro no mesmo ambiente. Eu tenho convivido com algumas pessoas recentemente, que eu não convivia anteriormente, e uma delas me chama a atenção porque ele faz uma secção muito clara entre, não, se eu tivesse lá no meu trabalho seria assim, assim, assim que eu faria, mas como eu estou aqui na igreja, então não posso fazer assim. E eu fico pensando, bom, se você não pode fazer assim na igreja, você não pode fazer assim no seu trabalho.
Então, se Deus é importante para você, se você entregou sua vida a Deus, você também deve entregar suas finanças a Deus. Você não pode excluir Deus da sua agenda financeira. Você não pode excluir Deus dos assuntos relacionados a dinheiro na sua vida e o uso que você faz dos recursos que Deus te dá. Por isso, nós sabemos que podemos sim encontrar em Deus essa paz para as nossas finanças e Deus tem a direção para nos oferecer. Será que o poder do dinheiro não pode ser destruído pelo poder de Deus e o amor de Deus que nos purifica de toda a culpa e vergonha causada pelo controle financeiro, pelo descontrole financeiro? Será que a gente tem que conviver com isso ou será que Deus quer nos libertar disso? Deus quer que sejamos bem-aventurados financeiramente também, equilibrados financeiramente e tenhamos uma paz plena que alcança inclusive as nossas finanças. Eu acho que isso é certo para todos nós, não é mesmo? Bom, vamos então para 5 passos na direção de uma reconciliação financeira. Eu quero lembrar para você, eu disse isso na semana passada, e quero só lembrar esse único banner aqui. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos lá? Simplificar a vida é possível, mas é uma tarefa penosa que exige coragem e muita honestidade consigo mesmo. Então, coragem, honestidade e tarefa penosa. Não é fácil e você tem que ser honesto com você. Não, pastor, eu tenho problemas com isso. Deus, eu tenho problemas com isso. Deus, eu não consigo fazer isso. Né? Se fôssemos na semana passada, você é Marta ou Maria? Estou mais para Marta, estou mais para Maria. Não, eu não consigo parar as minhas coisas para ficar com Jesus. Eu estou tipo Marta. Deus, me perdoa porque eu estou agindo como Marta. Estou deixando o Senhor sentado na sala e cuidando das panelas na cozinha. Então você tem que ser honesto. Você tem que mudar a sua rotina. Tá certo? E eu espero que você leve esse aviso, esse conselho muito a sério. Tá bom? Vamos ao nosso primeiro passo na direção da reconciliação financeira. O passo está aqui na tela, eu quero ler com você o primeiro passo. Tudo o que tenho vem de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. Eu vou correr um pouquinho, meus irmãos, pelo tempo que nós temos, nem sempre é um tempo tão confortável. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 10 ao verso 14. 1 Crônicas 29, de 10 a 14. E eu quero só rapidamente afirmar a você esse primeiro passo que todos nós temos que dar. Se nós não demos, temos que dar. Se nós já demos, temos que reafirmar esse passo de que tudo o que tenho vem de Deus. Veja aí o que diz o texto sagrado, a oração de Davi na consagração dos recursos que ele angariou, e eram muitos recursos angariados para a construção do templo. Davi sabia que ele não mais construiria o templo, seu filho Salomão seria o construtor, e ele então convoca os líderes do povo, as famílias, os clãs todos, e há um grande número de recursos para ser depositado aos pés de Deus, consagrados a Deus para a construção do templo, e agora então Davi faz esta oração. 1 Crônicas 29, 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.
Se nós tivéssemos mais tempo, eu pediria que você pegasse uma caneta, um lápis de cor, um lápis, um giz de cera, e grifasse nesses 4 versos todos os pronomes pessoais e todas as palavras-chave referentes à oração de Davi, para onde que ele direciona a sua oração, o que ele está dizendo com essa oração. Veja aí, se a gente pegar o verso 11, Deus, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força, poder para exaltar e dar força a todos. Damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. E aí então Davi pergunta, mas quem sou eu? E quem é o meu povo? E o que são essas ofertas que nós trouxemos aqui, tão generosamente, perto de tudo que o Senhor tem dado para nós? Parece que o primeiro passo, meus irmãos, é que nenhum de nós chegou até onde chegou, nenhum de nós chegou até aqui por força própria. Davi reconhece isso, nós recebemos talentos de Deus, habilidades, oportunidades, recursos, vida, saúde, família, amor, para que pudéssemos ser quem somos e adquirirmos riquezas. Tudo o que tenho veio pelas mãos amorosas de Deus. Nada do que eu tenho é conquista minha. Se eu conquistei foi porque Deus permitiu que eu conquistasse. Eu trabalho com obras há bastante tempo e uma coisa, quando você trabalha com obras, é muito interessante. Você percebe literalmente que algumas pessoas, elas são perfeitas para os trabalhos mais simples, básicos e braçais de uma construção. Elas são perfeitas. Eles não querem assumir outras responsabilidades, eles não querem dar ordem para outras pessoas, eles são perfeitos para receber ordens na obra. Eles gostam disso, eles estão satisfeitos com isso. Só que essas pessoas são as que são menos reconhecidas profissionalmente. Então, de uma diária de ajudante para uma diária de oficial pedreiro, há uma diferença econômica, há um reconhecimento diferente. Mas não dá para nós dizermos que essas pessoas optaram por isso, elas nasceram assim. É surpreendente para mim, e foi surpreendente para mim, perceber, por exemplo, como que durante tanto tempo a minha ocupação profissional foi subjugada pelo meu próprio entendimento. Eu me via de uma maneira inferior ao meu potencial. E com o tempo, com o passar do tempo e as experiências profissionais, e muitas delas bem marcantes, bem fortes, né? Por exemplo, no meu último ano de faculdade, eu trabalhava uma terceirizada do Sírio-Libanês, no terceiro subsolo do prédio, pintando janelas. E pintei 5 janelas, ganhava R$100 por janela. Isso era fim de ano, época de Natal. E eu pintei as 5 janelas, com registro em carteira, inclusive. E o camarada saiu de férias e não me pagou os R$500 só, para mim passar o fim de ano com as crianças. Isso é 2002, meus irmãos. Eu já era pastor na minha igreja, eu já estava me formando no seminário, último ano do seminário. Então, veja só, o que eu estou querendo dizer é, alguém acha que um dia o Silvio Santos acordou e falou assim, eu vou ser o Silvio Santos? Você acha que um dia o Neymar acordou assim e falou assim, não, eu vou ser o Neymar, eu vou ser bom de bola? Você acha que alguém acorda um dia e decide ser, entende? Tudo que nós temos foi dom de Deus, foi graça de Deus. A sua mãe, o seu pai, a sua educação, a sua escola, onde você nasceu, como você cresceu, a escola que você frequentou, os professores que você teve, o amor que você recebeu, os cursos que Deus te permitiu fazer, as oportunidades que foram se abrindo na sua vida, tudo isso é dom de Deus, tudo isso é graça de Deus. O que Davi está dizendo é, não há nada que nós, por mais generosos que fôssemos,
pudéssemos dar a Deus que não tenha vindo da própria mão de Deus. Então, se tudo que nós temos veio de Deus, como é que nós vamos administrar o que Deus nos dá? Esse é o primeiro passo. A pergunta que fica aqui, e que vai ser transmitida para você daqui a pouquinho, é essa. Se você assim crê, saiba que Deus deve fazer parte de suas escolhas e que você deve participar de seus propósitos nesse mundo. Se você acredita mesmo que tudo vem de Deus, então você tem que reconhecer, você tem que abrir espaço para que Deus participe da sua gestão financeira, da vida financeira que você tem. Segundo passo, vamos correr. Vivo satisfeito dentro da provisão de Deus. O 10º mandamento é esse aqui: não cobiçarás. É um grande traço da natureza humana sempre desejar mais coisas, não é verdade? Nós sempre queremos mais coisas e coisas melhores. É natural que seja assim. Acho até que isso é saudável. Então, você quer sempre um sapato melhor, ou um carro melhor, uma casa melhor, uma escola melhor, né? Enfim, é natural que seja assim, isso não há nenhum pecado nisso. Mas veja só que, num dado instante, isso pode virar uma cobiça. E aí o 10º mandamento vai dizer assim: não cobiçarás. Lembra disso? Não cobiçarás os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo, o carro do teu próximo, a fazenda do teu próximo. Então esse desejo de ter mais pode te levar a um desejo de cobiça. E eu tenho uma tradução aqui contemporânea desse mandamento que diz assim: não viverás em função do que você não tem. Puxa, eu queria ter, eu queria fazer, eu queria... Aí tu vai lá e faz prestação para comprar um carro novo. Mas tu não tem dinheiro para pagar o carro. Não viverás em função do que você não tem. Se você tem, você compra. Se você não tem, você vive com o que você tem. Não desprezarás o que tens. Isso é uma porcaria. Isso é um carro velho. Isso não vale nada. Isso não desprezarás o que você tem. Não te colocarás na condição de injustiçado. Ah, isso não foi justo. Meu pai deu mais para o meu irmão, meu chefe promoveu o outro, não me promoveu. Ah, porque o sol nasceu só para eles. Ah lá, Deus, o irmão fulano trocou de carro e eu aqui nessa situação. Não se colocarás na condição de injustiçado. Deus não é um pai injusto. Não desdenharás os méritos alheios. Também, com caixa 2 que ele faz lá, né? Também, se fosse para extorquir os outros, eu também fazia, eu também ganhava. Entende? Não desdenharás dos méritos alheios. Não duvidarás da equanimidade das dádivas de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é terrível. Porque, num dado instante, você fala assim: não, peraí, Deus não é justo. Deus não é equânime, Ele não é igual para todo mundo. Não é possível que Deus seja igual. Eu me lembro que quando os grupos pequenos surgiram na nossa igreja pela primeira vez, eu e Edi fizemos parte do grupo piloto. E nós éramos únicos no grupo piloto dos grupos pequenos que não tínhamos casa própria. E todo o encontro, alguém, de alguma forma, deixava isso claro, que nós éramos os únicos que não tínhamos casa própria. Hoje eu tenho casa própria. Aleluia! Como diz a música aí, eu vou assistir de camarote a minha... Eu vou assistir a vingança de Deus de camarote. Não, isso é besteira, irmão. Mas aquilo lá fazia a gente pensar assim: caramba, por que só nós não temos? E eu não sabia que um dia ia ter casa própria. Ficava pensando: Deus, como é que você vai fazer para mim ter casa própria? Porque não sobra nem para... Né? Não duvidarás da equanimidade das dádivas de Deus, e não viverás para fazer teu o que é do teu próximo, mas do teu próximo o que é teu. Você consegue aceitar o nível de provisão divina para a sua vida hoje? Conheça agora um homem que conseguiu aceitar o nível de provisão divina para a vida dele e disse o seguinte:
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo conseguiu aceitar o que Deus tinha para oferecer para ele. Deus me fortalece. Se eu tenho pouco, Deus me fortalece. Se eu tenho muito, Deus me fortalece. A questão não é o pouco ou é o muito. A questão é se Deus te fortalece. Então, precisamos desse segundo passo, meus irmãos. Precisamos viver satisfeito dentro da provisão de Deus. Sabe que, enfim, bom, eu acho que os irmãos já entenderam, não vai dar tempo de ilustrar melhor isso. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder ela com bastante tempo, mas não tenho tempo. Mas eu vou fazer a pergunta e vou dar uma resposta. A pergunta é: por que nos endividamos? Porque eu perdi o emprego, pastor. Porque eu gastei demais, pastor. Eu cobicei demais o que eu não tinha. Fiz carnê demais, cartão demais. Eu fiquei emocionalmente abalado e descontei no shopping, para poder suprir a minha falta. Nos endividamos por muitas razões. Mas, nesse contexto especialmente, eu queria dizer, e estou citando aqui um autor que disse o seguinte: a dívida é uma consequência de desejar mais que a provisão de Deus me permite para a sua vida, e de arranjar outras maneiras de obter mais. Sabe quando você diz para o seu filho assim, sua mesada vai ser R$100 por mês? E ele olha para você e fala assim, não, é pouco, o senhor tem que me dar mais. Você fala, não vou te dar mais, você não sabe administrar mais. Não te dou 1.000, não te dou 500, vou te dar 100. E na medida que você aprender a usar o 100, eu posso aumentar para 150, para 200, para 500. E aí teu filho diz assim, não, 100 é pouco. Aí ele cata o videogame, vende, faz um rolo com a bicicleta, e ele quer de todo jeito ter mais dinheiro. E aí, quando você vê, o pouco que ele tinha se foi. Você entende isso? Parece que nós também fazemos isso. A pergunta é, e a afirmação é, eu consigo viver satisfeito? Eu vivo satisfeito dentro da provisão de Deus para a minha vida? Isso resolve muito problema de dívida, irmãos. Muitos problemas de dívida são resolvidos simplesmente com esse passo. Vamos ao terceiro passo, na direção da reconciliação financeira. O passo está aqui. Honro a Deus com meus ganhos e participo dos seus propósitos no mundo. Eu coloquei aqui a foto do nosso querido Fernando, mandou para a gente esses dias essa foto. E eu quero falar agora sobre dar ou não dar dízimo ou oferta. O assunto, eu vou passar por esse assunto rapidamente, mas eu quero me basear nesse instante em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, e não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Muito bem. Dar ou não dar o dízimo ou ofertas. Se você ainda acredita que sua relação com Deus é mediada pelo seu mérito ou pelo seu demérito, se você aceita que quando você dá o dízimo, Deus te abençoa, e quando você não dá o dízimo, você não cumpre a sua parte, Deus também esquece de você, não te abençoa, você ainda está vivendo debaixo do mecanismo da religião. O mecanismo da religião prevê que você será abençoado se você fizer a coisa certa, e você será amaldiçoado se você não fizer a coisa certa. Só que o Evangelho de Jesus Cristo nos libertou desse mecanismo meritório. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um defina
em seu coração o quanto deseja dar. E quando você der, não dê por pesar, não dê por obrigação, porque as pessoas que dão por obrigação, ou por pesar, ou por medo, ou por qualquer outra razão, e não de maneira espontânea, não de maneira voluntária, não de maneira alegre, Deus simplesmente não enxerga o que você fez. Para Deus você não fez nada, você não deu nada. O Evangelho, meus irmãos, libertou a nossa vida de viver dessa forma, debaixo dos nossos méritos ou deméritos. O filho pródigo é a essência desse relacionamento baseado no amor e na aceitação de Deus. Alguém já disse que Deus não soma débitos e créditos. Deus não se relaciona na base dos débitos e créditos. Deus se relaciona na base do amor eterno. Oséias vai dizer, com amor eterno eu te amei. A mensagem das Escrituras são essas. Se Deus dependesse do mérito do seu povo não existiria mais. Deus sempre foi gracioso com Israel e é gracioso com a sua igreja hoje. Por isso, o terceiro passo só faz sentido sem pesar ou obrigação. O terceiro passo qual é? Honro a Deus com meus ganhos e participo dos seus propósitos no mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dado o seu dízimo ou a sua oferta na sua igreja? Eu queria dizer para os irmãos que eu sou o pastor da igreja, mas eu não controlo a sua vida financeira, as suas contribuições, tá bom? Os tesoureiros estão aí e podem dizer se um dia eu pedir a relação de dizimistas para dar uma checada lá. Antigamente eu pastorei uma igreja, Lourdes, que tinha um painel assim no fundo do templo, com o nome dos membros, os meses do ano, e 2 bolinhas, verde ou vermelha. Se tu não desse dízimo, ficava uma bolinha vermelha no teu nome naquele mês. E o que era engraçado era que isso funcionava, pessoal. Sabe por quê? Que alguns irmãos chegavam para mim e falavam assim, pastor, estou com um cheque predatado aqui, só que é para o mês que vem. O senhor pode, por favor, segurar esse cheque para o mês que vem, mas colocar minha bolinha verde esse mês? Vergonha, culpa, obrigação. O que os irmãos vão pensar de mim se eles verem que eu não contribuí? Esse é o mecanismo da religião. Não é o mecanismo do Evangelho. Não é a forma, o relacionamento do Evangelho não funciona assim. Agora, eu queria dizer uma coisa para você. Uma experiência contínua para qualquer discípulo de Jesus é ser surpreendido por muitas bênçãos, orações respondidas, favores, novas amizades, novas oportunidades e bênçãos inesperadas. E a gente pode chamar isso de atividade sobrenatural de Deus na nossa vida financeira. Eu sempre vivi com muito pouco, meus irmãos, e sempre vivi com o suficiente. Eu louvo a Deus porque minha filha está aqui, e eu queria fazer um desafio à Rebeca, assim, filha, quantas vezes você não viu a despensa vazia e, de repente, Deus supriu a nossa casa? Quantas vezes nós não demos, às vezes, um dinheiro que estava comprometido com alguma conta, mas o nosso senso de obediência e fé nos levou a consagrar a Deus aquilo que nós, na verdade, não podíamos dispor pela lógica do nosso orçamento. E aí Deus respondeu de 1000 formas diferentes. Eu me lembro que, no fim de um outro ano, a situação era muito crítica, o mercado não estava bom. Nessa época eu fazia pinturas e a nossa situação estava muito difícil. E o que aconteceu foi que eu saí de casa e falei, Edi, eu preciso arrumar um trabalho. Não é emprego não, era trabalho mesmo. E aí oramos, a nossa situação estava muito ruim, irmãos, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E ela falou, meu bem, vai ser impossível você conseguir alguma coisa nessa altura do ano. Ninguém, na semana do Natal, vai te contratar e vai pagar. Na melhor das hipóteses, você vai começar a trabalhar agora para receber no ano que vem.
Eu falei, eu sei que a gente precisa e eu preciso conseguir alguma coisa. E saí de casa, e uma irmã me ligou, olha, em seguida, um pastor, amigo meu, quer pintar a casa dele e tal, mas ele está de férias nos Estados Unidos, você pode ir lá ver a casa e dar um orçamento? Eu falei, tá bom, eu tinha feito a oração em casa, saí para a rua, recebi o telefonema. Fui lá, fiz o orçamento, uma casa grande, com piscina e tal. Foi a melhor casa que nós já pintamos, porque todo dia a gente tomava um banho de piscina no final da tarde. E no final da obra eu fiz um churrasquinho para os meninos lá na casa. O nome do pastor é Natanael, filho do pastor Bill Fawcett, acho que é esse. Pastor hoje da Igreja Internacional do Calvário. E ele se encontrou comigo por uma vez e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar adiantado o pagamento da casa. E nem perguntou, quando eu fui dar o orçamento, eu pensei assim, eu vou dar um orçamento barato para não perder, né? Porque eu já não tenho nada. Se eu der um orçamento do cara, eu vou perder o pouco que eu tenho. E Deus falou assim, não, dê o valor que você quer. E dei o valor. Ele enfiou a mão no bolso, contou as notas. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, meu bem, está aqui. Minha mulher caiu de costas. Onde você arrumou isso? Tipo assim, você roubou, né? Quantas vezes você viu isso acontecer? Eu vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida. Mas não é uma questão de moeda de troca com Deus. Não é porque eu dei, Deus, sabe assim? Dízimo não é boleto bancário, não é joia de clube que você tem que pagar. Dízimo é uma relação que você tem com Deus, é um gesto livre do seu coração para com Deus. Sigamos em frente, que eu já estou estourando meu tempo aqui. Quarto passo na direção da reconciliação, simplificando as finanças. O que eu vou falar aqui, eu não consegui praticar ainda, tá bom? Então já vou logo dizendo que, antes de dizer que serve para você, eu acho que serve para mim também, mas eu confesso aos irmãos que eu ainda não consegui praticar isso. Teve períodos que eu consegui, e agora eu estou na captura de voltar a viver esse princípio aqui, que eu acho muito importante. Eu acho que ele pode te ajudar bastante. O texto que eu quero usar para apenas reforçar essa ideia, o tempo acabou de acabar, é Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso 11, uma história simples do mundo animal e que deve servir para nós como um princípio para a gestão das nossas finanças. Veja aí. Provérbios 6, de 6 a 11. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços um pouco, para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Você atravessou ou atravessa um inverno financeiro? Então, olha para essa parábola do mundo animal, que ela nos dá uma dica, ela nos dá um caminho, uma proposta de sabedoria aqui, para lidarmos com as nossas finanças. A formiga trabalha, e o que ela faz com o resultado do seu trabalho? Ela armazena provisões para o período difícil. Eu ouvi falar dessa regra há bastante tempo atrás, e ela é muito, em termos lógicos, ela é ótima, em termos práticos também. Quer ver só? Eu vou fazer uma pesquisa aqui e vou convencer você disso. A regra é a seguinte, ela se chama 10, 10, 80. A proposta é que você dê 10% da sua renda a Deus, devolva a Deus 10% da sua renda. Os outros 10% você vai guardar numa caderneta de poupança, em algum lugar. Não guarda em casa não, guarda no banco. E os outros 80% você vai viver com eles. Então, digamos que você ganhe R$1.000 por mês, você dará R$100 de dízimo, você guardará R$100 numa poupança, e você vai usar para a sua sobrevivência R$800.
Ficou fácil assim? 10, 10, 80. Tudo bem? Ok. Aí tu vai dizer o seguinte, pastor, mas não dá. Não dá para fazer isso, porque eu ganho 5.000 e gasto 5.100, 5.200 e quase que não dá para mim, não consigo nem viver com meus 5.000. Ok, tá bom, beleza, entendi o seu argumento, concordo com você. Só que aí você perdeu o emprego, tu ganhava 5.000. Chegou lá na firma, os caras, PT saudações. Cris, está difícil, escolhemos você para ser mandado embora. E aí, você que ganhava 5.000, no mês seguinte, estava vivendo do Bolsa Família não, estava vivendo do seguro-desemprego, tá certo? 4 meses depois, você não conseguiu outro emprego. E agora tu faz bico para viver. E já faz 2 anos que você está nessa de bico para viver. E com os bicos para viver, você consegue, em média, porque agora você está fazendo o bico, você não tem mais o trampo bom que você tinha. Você consegue, em média, 1.500, 2.000 para viver. Então, se você ganhava 4, agora você consegue 2, você está vivendo com 50% do que você ganhava, tá certo? Perfeito? Você ganhava 4.000, agora você fazendo o bico, você ganha 2.000 em média, porque tem mês que você não ganha nada, outro mês você ganha um pouco mais, e é aquela coisa, aquele samba do crioulo doido, que a gente sabe como que é. Posso te fazer uma pergunta? Se tu consegue viver com os 50% do que você ganhava, você não vai conseguir viver com os 80% do que você ganha hoje? Eu tinha uma grande desculpa para não dar dízimo. Deus, eu sou pobre, eu ganho pouco. Aliás, Deus, o que vai adiantar eu dar 50 conto na igreja? A igreja está fazendo construção, está cheio de irmão que tem dinheiro. 50 reais, Deus, não vai fazer nem falta se eu sonegar meu dízimo. Para mim faz falta. 2 contas de luz para pagar. Para a igreja isso aí não vai. Essa era a minha justificativa. A questão não é se é 50, 500 ou 5.000. O que importa para Deus não é o valor do que você está dando. O que importa para Deus é se você confia nele o suficiente para dar a Ele a parte daquilo que Ele deu a você. Dá para implantar, é melhor você implantar agora os 10, 10, 80, ou é melhor você gastar 100% do que você ganha? Bom, eu acabei de falar que eu não consigo viver isso aqui plenamente. Eu brigo com a minha administradora financeira e ela fala, mas isso é difícil. Eu sei que é difícil, mas tem que dar um jeito. Porque dá para viver. A gente já viveu com muito menos. E vamos ao 5º passo. O 5º passo é esse aqui, ó. Vivo atento à voz de Deus sobre o uso dos meus recursos. Isso aqui, meus irmãos, tem a ver com generosidade. Isso aqui tem a ver com ouvir a voz de Deus, ser obediente a Deus. E é mais ou menos assim, Deus, eu tenho sido fiel e obediente, e tenho um imenso prazer em te servir com o que eu tenho. Recebi tudo, e o que eu tenho é muito mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido, por causa disso ou por isso, se o Senhor desejar que eu abençoe a vida de alguém com aquilo que tens me dado, estou pronto para fazer isso agora. Você já experimentou a alegria de doar? Você já experimentou aquilo que Jesus diz que mais bem-aventurado a coisa é dar do que receber? Talvez algumas pessoas digam assim, não sei o que é isso, pastor. Não sei o que é isso, eu nunca dei, nunca doei. O que é meu é meu. Eu ganhei com o meu suor, quem quiser que busque o seu. Eu já ajudei muita gente, mas não vou falar de pessoas que eu ajudei não, porque é uma situação, uma posição um pouco ruim. Eu vou falar de pessoas que me ajudaram. Uma vez eu ganhei um carro de um irmão da igreja. Pensa você ganhar um carro? O irmão fala assim, Eli, você está sem carro, né? Tô. Então eu vou te dar um carro.
Escolhe um carro até tantos mil reais, que eu vou te dar esse dinheiro para você comprar um carro. Cara, como assim? Você vai me dar um carro? Ele me deu um carro. Tinha um outro irmão que toda segunda-feira dava ofertas lá na igreja, e aí a tesoureira me ligava e falava assim, olha Eli, passa aqui para pegar uma oferta. Mas de novo, toda segunda ela me ligava, ó, deixaram uma oferta direcionada a você. Chegava, era 100, 150, 200, sei lá quanto. Toda segunda-feira. Eu sempre soube quem era aquele irmão, mas ele nunca disse que era ele. Bom, eu quero desafiar você agora, e esses são os 5 princípios, os 5 passos. Vamos revisitá-los rapidinho? Vamos ler juntos? Primeiro passo, tudo que tenho vem de... Vamos ler juntos. Tudo que tenho vem de Deus. Amém. Segundo passo. Terceiro passo. Amém. Os irmãos viram uma mensagem que eu pedi para espalhar aí nos nossos grupos de WhatsApp? O Fernando me ligou e falou assim, mano, estou morrendo de vergonha. A Transmundial fez uma visita aqui, fez uma reportagem, e o nosso nome está correndo aí, Brasil inteiro, né? Falei, que isso, mano, fica em paz. Mas o Fernando, irmãos, veio aqui, ó. Os irmãos lembram dele aqui? Antes dele ir para a África, missionáriozinho, largou, né? Engenheiro agrônomo, a esposa, o filho nasceu lá, vieram para o Brasil. E todo mês a nossa igreja, a gente fala aqui, ó, a sua oferta abençoa o Fernando. A sua oferta abençoa o Fernando. Hoje, se ele está lá na África e já está com mais de sei lá quantas pessoas, enfim, gente se convertendo, vilas se convertendo, crianças. Olha a quantidade de crianças ao redor dele, irmãos. Todo mês chega um boleto para a nossa igreja e os nossos tesoureiros pegam do dízimo que ofertamos e pagam esse boleto para que ele possa estar lá fazendo o que nós não podemos fazer por ele. O terceiro passo é honrar a Deus com os seus ganhos e participar dos propósitos de Deus no mundo. Quarto passo, simplificar suas finanças. 10, 10, 80. É simples e funciona. E o último passo, vivo atento, voz de Deus, sobre o uso dos meus recursos. Sabe, irmãos, que isso aqui é uma coisa muito bonita também. Quem já viveu em comunidade sabe como é, né? Ô vizinho, arruma um ovo aí. Um ovo. Aí a vizinha vai lá e olha, puta, mas tem só 4. Ah, quer saber? E dá o ovo. Não é assim? Quantas vezes Deus não usa poucas coisas para dizer grandes coisas no coração das pessoas? Não se trata do valor, se trata do momento. Os irmãos se lembram das goiabas de Deus? Lembram, né? Pois é isso.